Boa tarde a todos. Meu nome é Vladimir Balesteiros, sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose e nesta tarde eu tenho a oportunidade e o prazer de entrevistar Yara Fortuna, que vai nos falar sobre arte e eubiose. Uma boa tarde para você, Yara. Bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde a todos os ouvintes. Para se falar de arte eubiótica, né, é preciso, Vladimir, que a gente faça uma digressão para se entender um pouquinho o que é realmente eubiose, né? Existem diversas interpretações para o termo eubiose, mas uma interpretação prática que a gente possa trazer para o nosso dia a dia é que eubiose é realmente a ciência do viver bem, do bem viver, né? A ciência capaz de atrair para o meu dia a dia o bem, o bom e o belo. Em outras palavras, uma ciência, uma filosofia de vida capaz de diminuir o distanciamento que existe entre as duas naturezas no homem, a natureza humana, inferior, dúbia, volúvel, e a natureza divina, que é o que há de melhor em mim mesmo, é a divindade latente no homem. Então, esse distanciamento, né, a tentativa de minorar, de minimizar esse distanciamento, esse religare, que é o objetivo final de todas as religiões, pode dizer que é buscado através da eubiose. Então, essa tentativa de reconexão com o divino, entre aspas, o retorno à casa paterna, porque na verdade todos nós estamos voltando para casa, não é? Alguns consciente, outros inconscientemente, pode ser conseguido através de diversos caminhos. As religiões pode ser um caminho, a ciência um caminho, a filosofia um outro caminho e a arte também. Então, pode-se falar numa arte eubiótica? Sim, toda vez que esta arte, seja através da música, da dança, do teatro, da escultura, da pintura, toda vez que esta arte buscar, então, esta reconexão, este religare, este abarcar da nossa natureza divina com a nossa natureza humana, essa união, esse abraço destes dois amantes, entre aspas, digamos assim. E Yara, como é que você vê a música inserida nesse contexto, no sentido disto que você acabou de nos colocar? Então, a música, veja que interessante. A música por si só, o vocábulo música, por si só já é iniciático, nesse sentido de voltar ao início, né? Segundo os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, que é o fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, o vocábulo música por si só é uma trindade, é uma tríade, né? Você pode dividir em música. O radical mu em sânscrito significa elo, ligação. Mas também é um nome conhecido na ciência oculta que se dá ao continente desaparecido, Atlântida, né? País de Mu. Zica, né? A segunda parte do vocábulo, no nosso idioma português, na língua portuguesa, designa o punhal que os antigos romanos utilizavam. Daí deu a palavra sicário, que significa assassino. Então, o professor Henrique José faz uma interpretação muito interessante. Se nós pegarmos o fonema do meio, música, e alterarmos para is, né, nós temos muisca, que é um nome dado a um aspecto masculino da divindade naquele continente atlântico. Então ele interpreta da seguinte maneira: no país de Mu, né, esse aspecto divino e masculino da divindade fora apunhalado pela sica daqueles que não tinham estado de consciência apto àquele ciclo. Então essa divindade retira-se da face da terra, mas deixa o seu eco ressoando, que é a divina música. Sai muisca, veja o trocadilho de palavras, e fica a música divina, como um ressoar da própria voz do Logos, da voz do Eterno. Nesse sentido, o próprio Avatara seria o próprio verbo solar, né? A interpretação do divino que fica ressoando na face da terra. Então você vê como o próprio termo música por si só é um termo iniciático. Bastante iniciático, como você acaba de mencionar, Yara. Mas como é que você vê a música nesse sentido que você acabou de falar, né? E a música dos dias atuais? Existe uma queda, existe uma depreciação ou uma valorização de maneira distinta da música dos dias atuais comparada com esta música que você acaba de falar? Perfeito. Então vamos falar um pouquinho, né,
do ápice, do apogeu da música, porque para as civilizações antigas, a música tem suas raízes em Deus. Tudo é música. Nós estamos encharcados de música, porque tudo é vibração, tudo é som. Então, para os gregos, por exemplo, né, com a filosofia dos pitagóricos, com a escola de Pitágoras e a sua música das esferas, onde ele percebeu que existe no cosmos a distância entre os planetas, entre os astros, obedece uma proporção aritmética semelhante às distâncias nas escalas musicais, nos intervalos de uma escala musical. Então, existe uma analogia entre essas distâncias cósmicas e a música. Então, para os gregos, a música é número e o número é Deus. E ele dizia mais, né? Eles diziam que quem conseguisse afinizar os seus veículos, o seu pensamento e o seu sentir, o seu corpo de emoções e o seu corpo de pensamentos, com esta, digamos, afinizar com esta proporção universal que está presente em tudo, seria uma nota sonora na sinfonia da vida, como se a vida fosse uma imensa sinfonia e este ser tão afinado, né, com seus veículos tão afinados como o diapasão de uma orquestra, seria então um próprio adepto, um próprio iniciado, seria um próprio Christus, digamos assim. Mas não foi só com Pitágoras. Temos Orfeu na Grécia, os mistérios órficos. Orfeu foi o grande iniciador da Grécia Antiga, o salvador melodioso dos homens. Porque Orfeu traz para a iniciação, para os colégios iniciáticos dos mistérios órficos, a poesia e a música, como grandes reveladoras, né? Então, você vê que o conceito dessa arte era tão sublime, que Orfeu trazia uma lira de 7 cordas, que representava, na verdade, os 7 tons cósmicos primordiais. E que no plano físico manifestado teria originado as 7 notas musicais. Os hindus também compreendiam assim, que tudo teria se originado de um som, de uma vibração primordial, né? O início da limitação do universo, som, música. Desta vibração primordial sairiam então 7 tons cósmicos, dando origem aos 7 planos da manifestação, do mais sutil ao mais denso, e dando origem a 7 notas musicais. Mas veja que interessante, aí que está o X da questão. Esta vibração original, quando se manifesta dando origem a tudo que existe, é o que nós chamamos de Om, Aum, o som inefável, o som sem som. Quando entra na manifestação, o faz sempre através de 3 aspectos dela mesma, né? Um aspecto criador, um aspecto mantenedor e um aspecto shivaísta, o destruidor, né? E daí, então, nós temos o que? Por consequência, no plano físico, uma música que pode ser construtiva, né? Um aspecto Brahma da música, digamos assim, uma música mantenedora, então é o aspecto Vishnu, e uma música destrutiva, que é o aspecto shivaísta. Porque é claro que se este som cósmico original se manifesta sobre esses 3 aspectos, no plano físico nós temos como consequência este tipo de música, uma música construtiva, preservadora ou destruidora, né? Os chineses iam mais além. Eles diziam o seguinte, que quando o imperador queria saber a quantas ia o seu império, se o seu império estava estável ou estava em vias de cair, eles iam de burgo a burgo, de cidade a cidade, ouvindo que tipo de música o seu povo estava produzindo. E eles sabiam dizer exatamente se essa civilização estaria por decair ou não, só de ouvir que tipo de música aquela sociedade estava produzindo. Então, eles não viam a música como um reflexo do social, mas ao contrário, a causa da decadência ou do apogeu ou da estabilidade das civilizações. Confúcio entendia assim. Quer saber como está indo uma civilização? Ouça a música desse povo. Então você imagina... Veja a importância da música como parte das artes como um todo, não é? Não é?